Olha aí, ó. Racismo e ódio aos diferentes. Americano com cidadania brasileira explica a vitória de Trump e a onda de deportações. Amadeu, ele é saxofonista, ele é estadunidense, mas atualmente está no Brasil, tem cidadania brasileira. O nome dele é Johnny C. e usa ali como nome artístico Johnny C. Sax. E ele gravou esse vídeo, Amadeu, que tem viralizado nas redes sociais, batendo a real sobre a cultura estadunidense e o que isso tem a ver com a vitória de Trump e essa perseguição aos imigrantes. Vamos lá. História. Eu sou cidadão norte-americano e brasileiro. Eu acho que isso me dá licença para falar sobre os dois países e suas culturas. O Donald Trump ganhou mais uma vez por causa da cultura norte-americana. Ele já era presidente e muita gente considera ele um dos piores presidentes na história dos Estados Unidos. Mas dentro da história dos Estados Unidos, e uma coisa que nunca vai embora e sempre vai ficar parte da nossa cultura, e essa coisinha é porque o Donald Trump ganhou mais uma vez. E essa coisa é que os Estados Unidos é muito racista. Nos últimos 50 anos, a população de latinos e outras pessoas que não são brancos americanos explodiu nesse país. Antigamente, na época do meu pai, não era comum ouvir pessoas de outros países, não era comum de ouvir pessoas falando espanhol, português, chinês, essas outras línguas, que hoje temos que dar espaço para essas pessoas nos Estados Unidos, porque eles são os novos imigrantes. Os Estados Unidos sempre tinham imigração, mas os imigrantes antigos eram brancos, da Alemanha, Itália, Irlanda, Reino Unido, Rússia, esses países, e a pele dele não era tão escura. Mas esses novos imigrantes dão medo no americano branco. Inclusive com o vídeo que o Ari trouxe ontem de um brasileiro que se autodeclarou branco, mas quando chegou nos Estados Unidos, a justiça falou: não, você não é branco, você é latino. Então é algo que está muito impregnado na cultura dos Estados Unidos e nas próprias afirmações do presidente Donald Trump, que tem a seu redor, na maioria, homens brancos que falam dessa supremacia branca e que gera essa onda de perseguição aos imigrantes nos Estados Unidos. E é comum nos Estados Unidos, ali, Amadeu, terem aqueles guetos, bairros específicos para latinos, para pessoas pretas, que acabam não se misturando tanto com essa população É o branca. bairro dos negros, o bairro dos asiáticos, o bairro dos latinos, aonde eles se frequentam como se fossem bolhas, distantes dos americanos brancos. Então, professor, o que esse americano está dizendo é o medo que os americanos têm dos diferentes que impulsionou o Trump. Tem razão. Ele fez uma explicação serena, né? Isso é verdade. O medo do outro, né? É a velha questão do outro. Que é a questão essencial da democracia, conviver com o outro, com o diferente. Assim é a democracia, a convivência de contrários, inclusive no campo étnico, né? E essa dificuldade, e ele lembrou bem, se nós olharmos as imigrações europeias, tanto da Europa Ocidental, Central e Europa Oriental, foram aceitos alguns, houve uma rejeição inicial, os irlandeses foram duramente discriminados um período, né, por serem católicos, num país que era predominantemente quase só protestante, né, mas depois, em relação à imigração italiana, houve alguma rejeição inicial, mais curta no tempo. Agora, a questão é diferente. Os latinos, em especial os mexicanos, mas os que vieram também da América Central, do Caribe, né? Tudo isso, os asiáticos e os sul-americanos
estão lá presentes. E aí fica uma outra realidade. Eles têm que estimulado por lideranças extremistas, que é importante que esse sentimento não nasce do nada. Ele é um produto histórico. É diferente de uma erupção vulcânica, produto da natureza, de um tsunami, produto da natureza. Esse sentimento não é produto da natureza. Essa não entendimento e não convivência com o outro, é produto da sociedade. Então, você tem uma extrema-direita que produziu intelectuais, institutos, que produzem textos, informações, para criar o estigma sobre o outro. E vivemos essa situação, os Estados Unidos vivem essa situação terrível desse racismo presente e cada vez mais, porque a tendência é o crescimento populacional muito maior dessa população não branca com a população originária eu gostei da expressão que ele usou, que foi usada inclusive por aquele brasileiro, dos brancos americanos. Brasileiro de ontem que nós vimos. Ari. Eles têm uma dificuldade muito grande de lidar com eles próprios quando não são brancos. Na norte-americana, enquanto no Brasil os pretos e pardos somam mais da metade da população, 55,5%, lá os pretos são apenas 13% da população, uma minoria. E mesmo assim, historicamente, gente, a segregação racial tem menos de 100 anos nos Estados Unidos, que negro não podia usar o mesmo ônibus que branco, usar o mesmo bebedouro. Então, eles têm um Martin problema... Luther King foi um dia desses. Isso, um dia desses. Então, eles têm dificuldade de lidar com o outro, mesmo sendo americanos, né, em relação a povos originários e a negros. Agora, imagina o preconceito com o outro estrangeiro, porque aí você soma a essa supremacia, suposta supremacia branca, a xenofobia. 2 problemas em um só. Por isso que nós, latinos e asiáticos, são tão discriminados, sobretudo pelos brancos americanos. Agora, a Marta, lá, como é que ela seria? Parda? Hein? Parda, uma latina parda. Só Deus Essa sabe. cara de nórdica. Mas sendo brasileira, eu não sei se eu ia ser tão bem tratada. Não sei. É verdade.